Se já tinha muito fanboy de Yonko e do Shanks, esquece, porque agora vai ter muito mais. Shanks fez um almirante peidar no galho como se fosse um figurante qualquer, e ainda teve outro feito de hack que ninguém nunca teve. Agora, se você quer saber quais feitos são esses que fazem do Shanks o cara mais casca grossa de todos, e tudo que rolou no capítulo 1055, vem comigo. Ei, Nerd Shanks, Breno aqui. Ó, tá vendo? Eu sou original, hein? Enfim, não tô imitando meu pai. Bom demais assumir essas análises aí de One Piece. Vocês pediram e, galera, consegui essa vaga. Ai, melhor de tudo, eu adoro One Piece, galera. Ai, galera, se você quiser mandar uma mensagem no Instagram, eu tô lá respondendo direto, pessoal. Então manda aqui, ó, o editor vai botar aqui, ou sei lá onde ele vai botar na tela, @BrenoJordan_. Galera, esse capítulo trouxe novas camadas de profundidade para vários personagens e também fez a gente começar a meio que ver as coisas por um novo ponto de vista, porque teve bastante coisa nova. Para começar, aqui na última análise, eu falei muito sobre como foi bacana o Momonosuke ter falado aí com a Yamato sobre não interferir para ele poder meio que mostrar que ele é capaz também. Só que isso ficou ainda mais bacana e a gente viu que, na verdade, ele fez isso pra justamente porque ele não quer que a Yamato fique presa no país da Coelho só pra proteger ele. Ele não quer que ela pare os próprios sonhos delas pra ela ter que cuidar dele, entendeu? E ele se provou muito forte dominando os poderes do dragão. E também fazendo um almirante ficar bem incomodado com isso. Eu achei muito nobre da parte do Momonosuke e também mostra como ele tá cada vez mais maduro e também mostra como essa coisa da Yamato estar no bando tá bem perto. Enquanto a porradaria tava estancando lá, solta entre os samurais e aquele Hashirama da Shopee, o Loli foi bem malandro e ele já seguiu a Robin pra ele ficar ali por dentro das histórias da Pluton também. E foi nessa parte que eu achei muito legal como a gente descobriu sobre algo novo que sempre teve na nossa cara. E, pô, agora simplesmente tudo faz sentido. O Wano ficava assim no nível do mar, e aquelas estruturas de pedras laterais são literalmente as fronteiras do país que o Oden tanto queria abrir. Agora, alguns pontos interessantes, galera. O primeiro é que o Jack tava nadando pra descobrir o Poneglyph. E não seria estranho porque ele é um homem de peixe, né? Até aí tudo bem. Mas ele tem uma Akuma no Mi, galera. E ela impede isso. Então ele sobrevive na água porque ele é um homem peixe, mas ele não pode nadar de qualquer jeito. Porque a água da chuva, a água do chuveiro ou a água do mar é tudo mar pro mundo do One Piece. O que leva a gente a pensar que talvez o prêmio de merecimento do Jack, pelo trampo bem feito dele, tenha sido justamente a Akuma no Mi. E ele fez isso antes dela. Se não, pô, seria um furo enorme no roteiro. E aí não ficaria legal, entendeu? Outra coisa muito importante é que o Wano era chamado de País do Ouro. E a gente não viu praticamente nada de ouro até agora. Bom, até agora. Porque é muito provável que boa parte das coisas naquela Wano submersa sejam sim douradas. Assim como em Shandora, que foi para lá em Skypiea. Vale lembrar que o Wano e Shandora são lugares que o Roger passou e encontrou poneglyphs. Lugares protegidos a todo custo, desde o século perdido e que não fazem parte do governo mundial também. Eu penso que talvez a fruta do tesouro lá do filme de One Piece Gold, a fruta do ouro, seja canonizada um dia e talvez ela tenha uma participação muito importante no passado de Wano e Shandora. E o motivo que fazia Shandora ser totalmente dourada era por causa do despertar do antigo usuário dela. E uma coisa pra se tomar cuidado, galera, é que se eles estão indo lá pra base do vulcão, tem que tomar cuidado pra não talvez encontrar ali um Kaido nocauteado lá embaixo, ou até uma Big Mom, né? Que com certeza tá viva, já que praticamente ninguém morre em One Piece. E o Zeus também ainda tá lá com a Nami. E assim, esse almirante já tinha chegado com os 2 pés na porta lá, gritando igual um louco, que queria pegar o Luffy de qualquer jeito e queria descer a porrada lá em geral. Mas agora, a moral dele tá lá embaixo, porque ele é o almirante mais ridículo de todos até agora. O Shanks paralisou um Yonko como se ele fosse um figurante qualquer. Como se fosse o Luffy paralisando o Toro em Dressrosa. E se você parar pra pensar, será que foi de propósito esse paralelo aí? O Luffy paralisou um touro e agora o Shanks paralisou o almirante Toro Verde? Sei lá, né? O Oda é meio maluco. Talvez ele tenha feito isso realmente de propósito. O que importa é que o haki do rei do Shanks sempre foi muito surreal. Mas agora que a gente tá realmente tendo uma noção disso. Porque quando o Shanks foi conversar com o Barba Branca e ele já chegou usando o haki dentro do navio, ele chegou até a danificar o navio só com a pressão do haki dele. Era praticamente uma reato do Beat, sabe? E ninguém fez isso além do Shanks até agora. E agora é ver que ele tava a quilômetros de distância, lá embaixo, sabe? Depois da cachoeira, e conseguiu sentir o Aramaki com o haki da observação, e depois ainda usar o haki do rei pra paralisar o almirante lá como se fosse um figurante aleatório. Aí, galera, o Shanks tá em outro nível. E assim, o Kaido, ele tinha isso de ser a criatura mais forte do mundo. Mas é fato que se o Luffy venceu ele, com certeza ele agora vai treinar pra ficar mais forte. E ele vai precisar sim de inimigos à altura dele. E pra mim, galera,
o Shanks representa o nível máximo e o pirata mais forte do mundo atualmente. Ele mal aparece e já tem os maiores feitos de haki do rei até agora. E esse é o haki mais difícil de se ter, mais difícil de se usar e que é a prova de um verdadeiro conquistador. Pô, ele é tipo que o topo, assim, do mundo, do nível do haki do conquistador. E o próprio Kaido falou que o haki pode superar tudo e por isso o Roger era o mais forte. Então eu acho que hoje em dia, se tem alguém próximo do nível do Roger, esse cara é o Shanks. E com certeza. E foi justo no final do capítulo, galera, que pra mim teve uma das cenas mais legais de todo o mangá, que foi o Imperador Luffy lá e seus comandantes assistindo a luta do Momonosuke numa boa, sabe? Meio que vendo o almirante ali como se fosse um inimigo qualquer. Como se a qualquer momento eles pudessem ir ali e descer a porrada no cara numa boa. Entendeu? Foi muito maneiro essa cena e mostra como o Luffy ele tá absurdamente muito forte em outro patamar agora. E galera, eles não têm mais medo de ninguém. Eu só espero, galera, que o Shanks não tenha ido pra Wano só pra promover o filme dele. Porque beleza, por um lado ele mostra que além de um hack gigante, ele também é o gênio do marketing, mas na boa, se ele já foi embora, aí eu achei meio zoado. E falando no filme, não é só ele que tá vindo aí não, tá? Como a Uta, a filha do Shanks. Ela foi canonizada no mangá por causa dos flashbacks do próprio Shanks. Sim, ela vai fazer parte da história canônica. Aquela coisinha redonda lá, com certeza do cabelo dela, isso aí todo mundo sabe. Ainda mais com esse capítulo dedicado pra isso. Ah, e se liga, galera, o filme ainda assim não vai ser canônico. Mas a personagem vai ser, tipo o Chique, o Leão Dourado. Ele existe mesmo no mangá, ele é canônico. Mas as coisas que acontecem no filme dele não são canônicas. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que o Shanks vai aparecer mais? Você acha que ele vai demorar até ele voltar? E claro, não esquece de comentar aqui embaixo o que você tá achando do Shanks também, porque ele tá super poderoso agora. Ah, e se você quiser falar comigo direto, manda mensagem lá no Insta que eu tô sempre lá falando com todo mundo. E também, claro, não esquece de mandar ideia lá também, por favor. Agora, toca aqui que você vai se inscrever no canal e a parte mais importante, galera, clica no sininho aqui embaixo que a próxima análise que sair de One Piece você vai estar aqui comigo, segurando a minha mão e a gente vai, poder sentir essa energia hypada aí que tá rolando no One Piece. Um beijo, galera, e fui.